Primeiro, quando eu fui montar a Cargo Lift, porque eu sentava do outro lado da mesa contratando transportadoras, né? Eu trabalhava na fábrica de caminhões, na Volvo, e aí eu percebi como que os transportadores eram despreparados. Naquela época tinha inflação e eles vinham pedir reajuste com uma tabela debaixo do braço e não sabiam nem me dizer quanto que pesava na planilha de custo de frete, o diesel, o pneu, salário de motorista. Então, resolvi montar a empresa para fazer um trabalho profissional. Se hoje fosse 1994 e eu mais experiente, agora com 56 anos, se eu montaria a Cargo Lift de novo? Sim, eu montaria, porque, lamentavelmente, o mercado de transporte rodoviário de carga não evoluiu. Ele continua prostituído, 8 em cada 10 transportadores sonegam impostos, praticam concorrência desleal, e esta é a grande causa da situação de penúria que vive o caminhoneiro brasileiro. São transportadoras assim, que praticam fretes abaixo do custo, esmagam o carreteiro quando pagam ele em dia. Muitos carreteiros têm dificuldade de receber diversas transportadoras, e esses transportadores do acaso sonegam impostos e a cada 5 anos sepultam uma empresa, abre CNPJ em nome de outra pessoa e a vida segue. Essa baderna do Brasil tem que acabar. O momento mais difícil econômico, vamos lá, a gente teve algumas fases, né? A greve dos caminhoneiros 2018 deu um impacto grande, mas eu não diria que foi o mais difícil, não, porque parou o Brasil inteiro, não parou só para nós. Eu diria que o mais difícil está sendo agora, porque a gente teve aí aumentos expressivos no custo do diesel, a gente ainda tem uma impunidade muito grande nesse país. Eu até aconselho você, que é jornalista, acesse, eu acabei de receber aqui, se você acessar o site da Receita Federal ou da Procuradoria, lá tem a lista dos devedores da dívida ativa da União. E você pode colocar o filtro, tá? Por, por categoria. Então, você põe lá transporte rodoviário de carga, tá? E depois, dentro disso, você lista lá, por exemplo, só Paraná. A do Paraná tô com a lista na mão. Peguei recentemente aqui. É impressionante a quantidade de transportadoras conhecidas, tá? E o valor que elas deixaram de pagar de impostos, ou seja, o prejuízo está aí para todos nós, é uma coisa absurda. Então, esse é o maior desafio que tem, é o que está vivendo agora. Por quê? Com esse STF que está aí, está se alimentando a impunidade no país. Então, está incentivando ao ilícito. E o país não pode virar uma baderna. Então, o nosso pior momento é o que vivemos agora por conta do STF que está aí, que é conivente com o ilícito. Você tem todas as ações no Brasil são judicializadas e acabam parando no Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal, ele julga a Constituição conforme lhe convém. Então, o que acontece? Hoje, um empresário, ele dá uma desperto e ele deixa de pagar impostos. Quer dizer, ele é um sonegador disfarçado, né? Ele escritura que ele está devendo aquele imposto, mas não tem dinheiro para pagar. A gente sabe que o empresário pegou aquele dinheiro e investiu em fazenda, investiu em uma indústria, outra coisa que ele está fazendo, ou seja, ele desviou o dinheiro do imposto. Mas, como ele declarou que ele deve, o STF entende que ele não é o sonegador. Então, esse cara tem direito a continuar operando. Quer dizer, jamais o STF poderia ter um julgamento tão complacente com o ilícito. Quer dizer, então, esse é o momento mais difícil que a gente vive no Brasil. Qualquer empresário, pela concorrência desleal, especialmente no setor de transporte, que você é pressionado pelo aumento do custo do diesel, principal insumo do frete, tá? E, por outro lado, a concorrência desleal, para você repassar os preços justos nos clientes, você sofre a concorrência desleal. E ela só acontece pela sonegação de impostos que existe no transporte rodoviário de carga. O que está acontecendo? Nós temos que fazer uma lei no Congresso Nacional, tá? Que impeça o empresário que está devendo imposto de continuar exercendo atividade naquele segmento.
Ele não pode. Se ele quebrou, ele tem que ser humilde e voltar a trabalhar como funcionário e se reerguer. Mais cedo ou mais tarde, ele tem que pagar o que deve. E não passar a empresa falida para nome de laranjas, que é o que fazem, né? E aí fica com o nome limpo e abre outra transportadora e continua a mesma prática de concorrência desleal, sonegando impostos. Então, para isso, nós dependemos dos deputados fazerem uma lei mais dura, né? E que o STF comecem a interpretar a Constituição como de fato ela é. Ela não pode ser conivente com o crime. Tem a falta de regulamentação do setor. Veja, hoje, se você construir, para você construir um prédio, por menor que ele seja, a lei determina que um engenheiro civil tem que assinar tecnicamente responsável por aquele prédio. Se ele cair e matar pessoas, tem um responsável. Pois uma transportadora tem um risco muito maior de dano à sociedade do que a construção de um prédio. Um caminhão pode descer a Serra de Paranaguá, perder os freios por falta de manutenção, bater num ônibus e matar 40 pessoas, principalmente se esse caminhão tiver carregado com gasolina, por exemplo, como já aconteceu aí várias vezes no Brasil. Então, quem é o responsável por aquela tragédia? O responsável técnico por uma transportadora hoje pode ser um Zé Mané qualquer. Então não tem cabimento. O dono de transportadora, quem se responsabiliza por ela tecnicamente, tem que ser uma pessoa que tenha patrimônio, que tenha capital social para fazer frente aos prejuízos que ele pode causar na sociedade. Aí você vai dizer para mim, poxa, Marcos, mas aí você que é maior, que tem patrimônio, você pode ser empresário e eu pequenininho? Não. Não, eu também fui pequenininho um dia. Só tem que fazer uma lei que 100% das viagens de transporte de carga no Brasil tem que ter um seguro contra terceiro. Então tem que ser obrigatório que a transportadora faça seguro da carga para se responsabilizar pelos danos que causar por aí. Então quem vai bancar o prejuízo é uma seguradora. Então não tem problema se o cara é um pequeno transportador com 1, com 2, com 3, com 10 caminhões. Mas o seguro de carga e o seguro contra terceiro naquela viagem tem que ser obrigatório para qualquer transportador. Hoje não é. Eu brinco aí que qualquer Zé Mané aluga um jacaré e emite um CTE no dia seguinte.